Boa noite a todos, espero que todos estejam bem, nos seus lares, com saúde, com amor, com fraternidade. E vamos hoje dar prosseguimento ao estudo que a gente se propôs e, dando prosseguimento ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar a aliança da ciência e da religião. É impressionante que o Evangelho vem nos trazendo ensinamentos atuais. Quando a gente vai estudando o Evangelho, a gente vai percebendo que tudo que está dito aqui é atual. Esse ensinamento, ele não se perde e jamais deixou de ser ultrapassado. A gente vai analisando nos estudos e refletindo, né, como é atual os ensinamentos. Então é muito bom o entendimento, é muito bom essa ligação, é muito bom entender o porquê que nós estamos passando tudo isso, por todo essa pandemia que nós estamos, essa mudança planetária, essa mudança interior. E a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ela nos proporciona essa ligação de entendimento, espírito, mente e corpo. E hoje nós vamos ver a aliança entre a ciência e a religião. Então nós observamos assim: ciência e religião são dois estímulos, são duas alavancas, são dois elementos que te impulsiona, que nos impulsiona a inteligência nossa. A ciência é inteligência e a religião também é uma inteligência. De quem? Do Pai. Deus disponibilizou para nós tudo aquilo que nós precisamos compreender sobre Ele, sobre a criação. Então, a inteligência, né, de um mundo material, ciência, e a inteligência de um mundo espiritual, religião. Tem o mesmo princípio que é Deus. E não podem se contradizer. Então, ciência e religião têm que andar junto e têm que falar a mesma língua, uma dizendo, eu estou comprovando, porque vem do mesmo princípio criador. Deus disponibilizou isso para nós, então jamais Deus poderia dizer uma coisa e contradizer em outra. Deus jamais poderia ativar o nosso intelecto para uma coisa e desativar contraditoriamente em outra. Então, portanto, ciência andando com a religião. Esse é o ensinamento que nós temos hoje do Evangelho. O princípio é Deus. Porque se uma está certa, a outra não pode estar errada. Porque vem de um mesmo princípio. Se entendermos que uma é a negação da outra, ciência é negação de religião, e religião é negação de ciência, nós partimos para a incredulidade e para a intolerância, muito bem falado aqui. Acreditava-se ser incompatível, mas o defeito, na realidade, era de observação e de exclusivismo. A ciência ficava só com ela, a religião ficava só com ela. Cada uma dizendo, eu sou exclusivista, esse aqui é exclusivo, isso aqui só me pertence, não tem como integrar uma com a outra. O materialismo ficando com o materialismo e o espiritual ficando somente com o espiritual. É isso que diz nesse parte. O conflito nasceu desse conflito, que uma é materialista e a outra é exclusivamente espiritualista, nasceu a incredulidade e a intolerância. Eu não creio e não tolero o que você crê. Quando eu uno ciência e religião, que é a ideia de um Pai Criador que nos disponibilizou para nós esta inteligência, né? Eu entendo que o princípio espiritual está comprovado pela ciência, que esse princípio existe.
a intolerância, preconceito, discriminação, intransigência contra as pessoas que têm opiniões diferentes. Então a ciência veio comprovar o princípio material, certo? E o princípio espiritual. E o espiritual, por sua vez, admitindo o princípio orgânico, o princípio dos corpos, e que tudo isso faz parte de um mesmo Criador, que nos disponibiliza essa inteligência, para que nós sejamos estimulados a conhecer a divindade, a conhecer o Pai. E Jesus veio nos trazer, através da existência e comprovação dos Espíritos, que o Espírito existe, que nós somos essa trajetória, nós estamos numa experiência da carne. Na realidade, o que existe é o seu Espírito, integrando materialmente, vida material, o que você faz todos os dias. Nós estamos falando isso em outros vídeos. Pagar, comprar, ter sua casa, o seu carro, material. Mas não viver só nesse mundo. Partir para o espiritual e observar que os fenômenos são comprovados. Que quando você tem fé, de coração e de mente, você ora e pede, isso acontece. Isso é ciência. Com o meu magnetismo, com o meu psiquismo, eu curo. Com o desenvolvimento do meu lado espiritual, através da ligação que eu faço com o Pai, eu sou capaz de curar. Eu me curo, eu ajudo o próximo. Então, ciência e religião andando junto, uma não pode ser a negação da outra, não pode se gerar intolerância e nem incredulidade. Crendo que tudo que eu tenho, que tudo que eu faço é composto desses dois elementos nessa trajetória que eu estou vivendo dessa minha vida, comprovando matéria e espírito, que vivem, estão no universo, estão em nosso entorno, gravita, o espírito pulsa, né? Ciência e religião. E aí nós temos também, com a vinda do Mestre, de Jesus, havia sido lançado um véu para que ninguém entendesse. Nós verificamos isso muito no diálogo de Nicodemos. Ficou tampado, muita coisa para a gente não saber. E com a vinda do Cristo, o véu é levantado. Esse véu é revelado, que é a terceira revelação aí que nós temos. Vemos na Gênesis, vemos aqui no livro do Evangelho, o Espiritismo, a terceira revelação. Não é isso que nós temos? Foi levantado esse véu em que a ciência deixa muito de ser materialista, integrando-se ao elemento espiritual. Por outro lado, a religião dando valor ao elemento orgânico, material, dando o seu valor, se apoiando uma na outra. Ciência apoiando religião, religião apoiando ciência. Não existem casos de cura, de autocura? O que é isso? Movimentos de fé, de crença. E quando você parte para o lado científico, vê-se átomos gravitando de luzes, de cores positivas junto com você. É isso. Porque toda vez que eu tenho pensamento positivo, toda vez que eu faço a ligação com o divino que está dentro de mim, com esse Pai que eu almejo, eu mudo a minha frequência vibratória. Ela passa a ser positiva. Ciência. Não é isso que nós estamos vendo e comprovando? O CID-10, o Código de Doenças, né? Vem trazendo que hoje o médico, necessariamente, ele tem que observar o desequilíbrio espiritual do paciente. A medicina já comprovou que nós precisamos da ligação com o divino.
E medicina não é ciência? E medicina não é um elemento, não é uma alavanca de inteligência que nós podemos explorar para ter esse conhecimento? E já não foi comprovado cientificamente que quando as pessoas elevam o seu padrão vibratório de religar e de ligação com o divino, com o Pai, com o Mestre, com a nossa mãe, Maria, protetora, com a espiritualidade de luz, quando eu chamo para perto de mim a espiritualidade de luz, quando eu faço essa ligação, quando eu creio, eu não melhoro? Isso é científico, comprovado. Já vemos, nós já observamos essa nova era que vem surgindo. E o Evangelho é tão atual, mas tão atual, que parece que foi escrito agora. E quantos anos tem, né? O Evangelho, 1800, século XVIII, que Kardec trouxe essa codificação, né? Trouxe essa doutrina para nós. Então, é isso, uma se apoiando na outra, comprovando o elemento material, o elemento espiritual, e que caminham junto. Inteligências, atributos vindo do Pai, disponibilizado para nós. A religião adquire força porque a ciência confirma e atesta o fator espiritual, a existência do mundo, a ligação, a religião. Ganha força pela razão e pela fé. Nós já dissemos aí então acima, de Nicodemos. Nicodemos fala com o Cristo do nascer de novo, que é o elemento espírito. Jesus fala, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus está falando sobre o quê? Levantando esse véu. Porque na realidade esse diálogo, Jesus está levantando o véu. Lançado propositalmente. Por quê? Porque naquela época para trás, nós não estávamos preparados para saber. Porque estivemos em várias épocas. Jesus disse da reencarnação, existência do Espírito. Que pela fé você move montanhas. Fé é você acreditar em coisas que você não vê, em fatos que vão acontecer, em fatos que você espera acontecer. Esses dois princípios jamais poderiam andar separado, ser exclusivo nas suas ideias, porque vem de um mesmo organismo de inteligência que é Deus, que é o Pai. E Jesus veio mostrar isso para nós. João 3, 1, 7, 11 e 12 fala sobre esse diálogo com Nicodemos. E lá em Hebreus a gente lê o conceito de fé. Muito bonito, é um trechinho pequeno, aconselho a ler. Porque você começa a perceber o que é a fé. Eu acredito. Fiz a ligação com o divino. Continuando, a ciência e a religião não se entendiam porque uma estava no fator material e a outra no fator espiritual. Cada um com seu ponto de vista. O ponto de união foi o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e todos os seres e astros do universo. Então, o ponto de união foi quando nós conhecemos os princípios que movem as leis de Deus. E é universal. Todos os seres que existem no mundo seguem a mesma lei. A gente observa em vários livros que a gente lê, seres de outras galáxias, de outros planetas, fraternos, tolerantes, amigos, de amor incondicional. Pesquisas que a gente vai fazendo de um livro para outro, você percebe que o mundo espiritual, a espiritualidade de luz, conversa a mesma palavra, a mesma língua. Então, essas leis aí vivendo, regendo, vigorando em todo o mundo espiritual e também no mundo corporal. Fé e razão são experiências
A fé se dirigiu à razão por consequência. Fé, pessoal, é prática. Fé é conquistada. Você tem que praticar a fé. Você tem que pedir, você tem que orar. Você tem que agradecer. Em primeiro lugar, nós devemos agradecer. Porque você está vivo, porque você tem saúde. A fé é isso. Sempre exercitada. E ela se dirige à razão porque eu tenho a comprovação daquilo que eu pedi, daquilo que eu espero, que vai acontecer na minha vida, no meu dia a dia, que vai acontecer com as pessoas que eu amo, que vai acontecer com aquele colega uma coisa boa, porque eu estou desejando vibratoriamente. Ciência é vibração, pensamento é vibração, pensamento vibrando é ciência. Espírito vibrando no bem é ciência. E fé, acreditar, religião. Então, a fé por experiências, você adquire razão. Fé, ciência. Fé, razão. Comprovado. Comprovado quando eu faço essa ligação e entendo que o mundo espiritual gravita em torno de nós. Nós estamos cercados pela bondade espiritual do Pai, por seres que nos acompanham como bebês. Bebês espirituais, nós somos bebês. E vem a ciência e comprova a cura. Vem a ciência e comprova, aquela pessoa tinha câncer, ela tinha uma doença degenerativa, curou. Ciência, religião, fé. Existe essa ideia que gravita e nós percebemos que o materialismo foi vencido e todos nós seremos arrastados para esse movimento. Você aí do outro lado já está arrastado por esse movimento de fé e razão, de ciência e religião, uma comprovando a outra que as duas existem e partem do mesmo princípio. Nós estamos arrastados cotidianamente, estamos sendo arrastados por este movimento de transformação. Essa transição planetária está revolucionando essa ideia. Existe uma revolução moral operada pela espiritualidade de luz acontecendo. Os espíritos trabalham e depois de elaborada durante mais de 18 séculos, essa revolução, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma era nova na humanidade. Já está acontecendo. Parece que o evangelho foi feito agora. Nós estamos passando por isso. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, já está acontecendo, às quais não está no poder de ninguém se opor. Percebam o que você está vivenciando hoje. Porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei de progresso, que é uma lei de Deus, está lá no Livro dos Espíritos. Percebam que o Evangelho ele é atual. Ele é atual, foi escrito ontem. Não foi escrito ontem o Evangelho? Kardec? Conseguem assimilar, conseguem perceber essa leitura, esse estudo de hoje, que você deve introjetar esse ensinamento que vai partir de dentro para fora o discernimento, a abertura consciencial do que é realmente o Evangelho segundo o Espiritismo. O que veio nos trazer, o que veio nos ensinar a doutrina dos Espíritos, que é a imortalidade. É a imortalidade. Experiência, volta. Experiência, volta. Soma cada existência e nós vamos amadurecendo espiritualmente. Vamos ficando adultos, amadurecidos, conscientes, tolerantes, desenvolvendo o amor incondicional, a fraternidade para com o outro.
Essa é a nova era. É para isso que nós estamos caminhando. E vocês percebam que é muito claro, depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar a nova era da humanidade. Então, todo esse elemento moral, fé, ciência, religião, princípios que movem a nossa existência, ligado sempre com o Mestre Jesus e com o nosso Pai. Muito obrigada. Espero que essa parte do Evangelho possa ser introjetada e a gente vai produzindo vagarosamente a reforma íntima. Não estamos com pressa. O importante é introjetar, sentir. O Evangelho tem que ser sentido e bem compreendido. E aí, daqui a um ano, nós estaremos em outro lugar consciencial, em outro patamar de consciência evolutiva, espiritual e humana. Porque nós estamos vivendo com os nossos pais, com as nossas famílias. Devemos ser tolerantes, benevolentes, fraternos. E aí, desenvolvendo esse lado espiritual, comprovando pela fé e pela razão que esses dois princípios, esses dois estímulos que Deus nos deixou para entendimento, caminham junto. Não tem como um separar do outro, porque vem do mesmo princípio de Deus. Muito obrigada. Até o próximo estudo, que será as instruções dos Espíritos, a Era Nova. Até o próximo. Muito obrigada. Fiquem com Deus, fiquem na bênção do Pai, que a espiritualidade de luz esteja sempre presente na sua residência e no lugar que você estiver. E sempre ore, faça a ligação, agradeça e peça proteção sempre. Namastê, muito obrigada.